Olá pessoal, como eu havia prometido, nós vamos fazer uma aula para falar apenas dos tipos de sujeito existentes na língua portuguesa. Primeiramente, guardem isso. Existem apenas 5 tipos de sujeito na língua portuguesa. São eles: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, tá? E sujeito inexistente. Apenas 5 tipos de sujeito na língua portuguesa. Vamos começar aí pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um único núcleo, tá? Ele tem apenas um único núcleo. Existe apenas um único sujeito na oração ou frase. Por exemplo, Pedro foi viajar. Quem foi viajar? Pedro. Ponto. Algo bem simples e prático, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui que eu até selecionei aqui. Nós aprendemos o alfabeto. Quem é o sujeito? Nós. Está ali na terceira pessoa. Tá? O humilde aprende mais. Quem é o sujeito? Humilde. E assim sucessivamente. Há um outro caso. No sujeito simples, o sujeito também pode ser um numeral, hein? Pode ser um numeral, professor? Pode sim. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo onde o sujeito é um numeral. Os três construíram um projeto. Quem é o sujeito aí? Os três. Certo? Agora vamos lá para a segunda etapa. O sujeito composto. O próprio nome já diz. É uma frase que contém 2 sujeitos ou mais. Pedro e Paulo viajaram para Roma. Sujeito composto. Pedro, Paulo e José construíram a casa. Sujeito composto. Observe que não existe limite para que o sujeito seja composto. Ele apenas tem que ter 2 ou mais sujeitos presentes na mesma oração, tá? Vamos lá para o terceiro caso, terceiro exemplo. O sujeito oculto ou elíptico, como é falado. É o seguinte, no sujeito oculto, você consegue identificar o sujeito. Consegue com muita facilidade, nem precisa raciocinar. Mas ele não aparece. Por exemplo, gosto de viajar todos os anos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Certo? O sujeito está ali, gosta, e é o sujeito da primeira pessoa do singular, mas não aparece, tá? Sujeito oculto ou elíptico. O próximo que nós temos aqui é o sujeito indeterminado. Este é complexo. Prestem bem a atenção, tá? É aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou contexto do enunciado. Por um exemplo, vamos lá. Anunciaram a morte do prefeito. Anunciaram
a morte do prefeito. Você consegue identificar nessa frase quem foi que anunciou a morte do prefeito? Claro que não. Ou seja, é um sujeito impossível de você determinar ele naquela frase. Tá? Ela normalmente, o sujeito aí, ele se apresenta na terceira pessoa do plural ou também no caso do singular, tá? Mas não é possível você identificar. Por isso, nós damos a ela esse tipo, essa classificação de sujeito, sujeito indeterminado, tá? Ponto. O próximo é o sujeito que não é sujeito. É o sujeito inexistente, mas muito utilizado na língua portuguesa, que não é uma língua tão lógica, já diga-se de passagem. Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, tá? Ele é um sujeito inexistente. Por exemplo, vamos pegar aqui. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Esse A com H, ele não tem o sentido de existir? Então ele é um sujeito inexistente. Exatamente, inexistente. Impossível de você saber, tá? Porque há no sentido de existir. Outro, vamos lá. Quando nós falamos sobre tempo, tá? Tempo decorrido. Por exemplo, aguardo a encomenda há 2 anos, há 2 dias. Há 2 dias. Certo? Onde é que está o sujeito aí? Como nós referimos ao tempo? Ele é inexistente. O tempo, ele não tem ação, ele transcorre de forma igual para todo mundo, tá? Também quando se fala de clima, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Quando nós falamos de clima, tem sujeito? Quem que chove? A chuva, tá? Mas quem faz chover? Tá? Então quando nós falamos ventava muito hoje de manhã, também é um caso de sujeito inexistente, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Era bastante tarde, fazia frio durante aquela noite. Vai para uns 2 anos que não vejo meu pai. Ou seja, essas ações que é praticada não pela pessoa, mas pelo tempo, fazem parte dessa leva de sujeito inexistente. Daqui a pouco nós vamos, no próximo vídeo, trabalhar o verbo e trabalhar o predicado, tá? Para a construção das orações. Muito obrigado a todos, um grande abraço.